Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Eu vou fazer minha audiodescrição. Aliás, esqueci de falar para minha convidada que a gente faz audiodescrição, mas ela já do improviso aqui. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com um brinco laranja, uma blusa toda estampada com várias cores, azul, amarelo, laranja, verde, e acho que é isso, um pouquinho de marrom. E tenho pequenas tatuagens nos braços. E eu tô com a Mariana com Y. Seja bem-vinda, Mari! Prazerzaço estar aqui, Thaís. Ai, prazer é meu. Você sabe fazer audiodescrição? Já Bora fez? lá, bora lá. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo cacheado, curtinho, encaracolado. Estou de óculos, um óculos marrom. Estou de camisa de linho amarela, dobrada as mangas aqui. Estou de esmalte uva, uso um relógio prateado no punho esquerdo, tenho um anel no mindinho direito e a minha aliança na minha mão esquerda. Profissional! Essa sou eu. Amei. Gente, a Mari... A gente aqui, né, no podcast Geração Curto Circuito, a gente fala sobre profissões. E a Mari inventou uma profissão. Gente, melhor pessoa para estar aqui. Ai, não achou a sua profissão? Cria, querida. É isso aí que a gente faz. Então, e como foi isso? Você é humorologista. Sou humorologista, Thaís. Primeiro eu queria dizer que a sua energia, ela contagia a gente, assim. Eu tenho a energia do Tasmania, sabe? E você é toda calma, eu tô nessa vibe aqui. Nossa, Thaís, a minha vida, olha como coisa diferente. Muito legal estar aqui. E a minha profissão surgiu porque... eu tive ali um impasse. Eu trabalhei muito tempo com recreação, aí eu fui pra parte de inteligência emocional. E eu comecei a falar de inteligência emocional de um jeito leve. E um dia eu subi ao palco, eu recebi um feedback assim, pô, ela fala de humor e não contou nenhuma piada. Aí eu olhei e falei, cara, mas eu não quero contar piada. E aí eu comecei a falar, tá, mas então o que eu faço? O que eu sou? Pra onde que eu vou? E eu comecei a questionar o que eu fazia. E eu não queria me colocar no lugar de comediante. E também falei, eu não sou palestrante de inteligência emocional. Meu Deus, quem eu sou? E aí eu comecei a mergulhar no universo do humor, comecei a, vamos dizer assim, estudar mais. E eu entendi que o humor é a sensação de bem-estar. O humor é essa sensação que a gente tem. Então você pode ser tímido e pode ser bem-humorado. E aí eu comecei a desligar essa correlação do humor e da piada. E eu falei, opa, eu não conto piada, eu elevo a sensação de bem-estar das pessoas. Gente. Por meio de uma comunicação. Quem faz isso? Não tem. Então, eu criei a humorologia, que é essa ciência especialista em estudar essa sensação de bem-estar. Como que a gente eleva a sensação, como que a gente hoje tem uma sociedade com muitos gatilhos de angústia, de tristeza, e se cura isso, né? Sempre quando você vai curar, é sempre focado na dor. E eu queria colocar um spot, uma luz na felicidade, nessas coisas boas, nos cliques que elevam. Então eu criei a humorologia, eu sou humorologista. Humorista conta piada, humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Porque eu falo, a comédia ela é feita para fazer rir. O bom humor é feito para fazer bem. E por isso que eu tive que criar minha profissão. Sim. Mas registrei, está registrado, humorologista. Eu não sabia nem que dava para registrar uma profissão. Registrei o nome e aí eu coloquei quais são os benefícios, o que é, sim, registrei. Mariana com Y também é um nome registrado. Mariana com Y é ótimo. Se alguém quiser colocar num esmalte, colocar alguma coisa, vai ter que me pagar royalties, vai. Registro tudo, Thaís, registro tudo. Dá pra gente... É no INPE? Lá no INPE? De patentes e registros, né? Tá. Essa diferença que você colocou entre humor e piada, você basicamente resumiu o texto O Humor do Freud. Não sei se você já leu. Olha lá, não, me conta mais. É isso. Ele diferencia humor e piada e xiste. E ele fala que o humor é uma relação do superego com o ego. Eu estudei psicanálise, acabei de me informar. Tô vendo que eu vou precisar fazer isso, Thaís. Exatamente. Preciso ir pra esse universo da psicanálise, que legal. Sim. E aí ele fala isso, que é pra diminuir um pouco essa tensão do superego. O humor faz isso. Que legal. Isso. Eu vou te mandar esse texto, porque é um texto super curtinho.
Mas você já sabe Faz todo tudo, sentido. né? Eu não sei nada! Imagina! O dia que eu souber tudo, a energia me puxa. Não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu não sei nada. Tô pra aprender. Que demais isso. É o que eu acredito, assim. Muito se busca a felicidade. Eu falo, a felicidade é essa sensação duradoura. Essa felicidade é algo de longo prazo. Qual que é vamos dizer, a fagulha? É o humor. Então, a gente tem que se preocupar com as nossas fagulhinhas pra gente manter a chama acesa. Então, eu tenho muito essa percepção de como que eu, Mari, como profissional, estudo e amplio a minha caixinha de ferramentas para ofertar isso para o mundo, para ofertar isso para o mercado, para produtar isso de uma maneira que eleve essa fagulha diária, porque a gente esquece, né? A gente só vai lembrar da felicidade quando a gente já tá no poço da tristeza 1 mês, 2, e você fala... Cara, o que aconteceu? Eu fico um pouco incomodada quando as pessoas falam ditadura da felicidade e tal. Tem. Existe. Eu acho que existe uma diferença, né? Porque tem as pessoas que tentam forçar uma positividade quando o momento é sentir aquela raiva, sentir aquela tristeza. Mas eu acho que não é ruim você ser feliz. Não, e às vezes eu sinto isso, né? As pessoas falam, porque é ditadura, porque é positividade tóxica. Aí eu fico, gente, mas... O erro está em forçar, o erro não está em ser. A gente precisa parar de criticar quem é e criticar quem força o outro a ser quem ele não é. Então é muito mais sobre isso, assim, né? Nas minhas palestras eu falo, não force a alegria de ninguém. Seja a alegria por si. Sim. Porque o grande brilho da felicidade é você brilhar para iluminar. Sim, não para alguém te elogiar e falar, que brilho! Então, eu sinto que essa ditadura da felicidade está onde a gente está nesse lugar. Thaís, você tem que sorrir todos os dias. Nossa. Você tem que seguir esse padrão, essa fórmula, esse método, essa magia. E todos os dias vão ser iguais. E olha só, o resultado é instantâneo. Isso é mentira, isso é mentira, é tóxico. Quando a gente quer colocar o outro no nosso espaço, isso é muito tóxico. Mas você ser feliz e transbordar isso... não poderia ser de um jeito mais violento você falar para alguém, não seja. É isso. Eu acho que a questão é essa, né? Agora, trazendo um pouco para o ambiente de trabalho, eu acho que o problema não é a gente forçar as pessoas... Quer dizer, a gente não querer que as pessoas sejam felizes, né? O problema é as pessoas serem felizes e se blindarem. Não posso ser feliz, não posso ser bem-humorado porque não é bem visto. E tem demais. Então, que pena, né? Tipo, as pessoas Thaís. são umas dentro do ambiente de trabalho e outras fora. Eu tenho um adesivo que tá escrito assim, seja na segunda quem você é no domingo. E a gente fala, você acredita que deve atingir uma juventude muito grande. E tem uma pesquisa de Stanford que chama The Humor Cliff, que ele fala que é o penhasco do humor. Elas são 2 pesquisadoras lá de Stanford, elas analisaram que a gente para de rir e começa a perder o humor perto dos 23 anos. Uau! Que é exatamente quando a gente chega no mercado de trabalho. Porque o que a gente escuta? A vida é dura, Thaís. Tá achando o quê? A vida é relação. Tem que sofrer. Imagina. E aí tem um status nesse sofrimento, nesse estresse. E a gente criou, é uma ideologia, né? Então, a gente tem um modelo de sucesso do estresse, de você tirar horas, de você ter esse desequilíbrio. As pessoas colocaram esse lugar que você alcança o sucesso se você abrir mão disso tudo. Então, se você mostrar dentro do ambiente de trabalho que você está se divertindo, as pessoas vão achar que você não é ambicioso e que você não está se importando com o sucesso. E aí vem uma frase que eu falo que é dá para falar sério sem ser sério. E uma outra frase de uma mentora, Camila Vidal, ela fala diversão, e eu fiz uma adaptação de meu bom humor não anula as minhas competências. A gente precisa parar de confundir isso. Uma pessoa que não entrega resultados, que não está nem aí para o que ela está entregando, que não está compromissada, ela é irresponsável. A gente não pode falar, mas é porque ela tá brincando. Não, sem querer ela também tá brincando, mas ela é responsável. Exato. A gente precisa começar a colocar na nossa equação que dá pra ser leve, dá pra ser divertido, dá pra gente ser bem-humorado e também chegar em resultados. Essa é a minha bandeira e é isso que eu quero que a gente comece a mudar dentro do ambiente de trabalho e começa nessa base que tá entrando. A gente sabe que no top-down, a gente tem uma galera lá que fala não. Muita gente que aprendeu apanhando quer ensinar batendo. Isso. Então, a gente precisa começar a mostrar resultados de um jeito leve. Porque se você também não mostra resultados,
o mercado vai falar, vai ser feliz em outro lugar, jovem. Mas não precisa ser pesado, né? Não. A gente vai lançar ano que vem um guia de profissões, com 80 profissões. Que demais! Da economia criativa. E na introdução eu falei um pouco disso, que às vezes as pessoas escolhem uma profissão, na verdade não escolhem, são levadas a uma profissão porque precisam, porque a família leva, e aí não se identificam com ela. E aí por isso que a segunda-feira sempre vai ser ruim. Exatamente. Porque você não faz parte dela. No meu livro Destrave a Sua Vida, eu falo de 3 passos, assim, que eu, Mari, na minha história, fez sentido. Não tô querendo dizer que esse é o padrão de caminho. Mas o que acontece hoje na vida adulta é que muitos adultos, nesse caso de escolher uma profissão pensando no sucesso, pensando no dinheiro que vai no banco, a gente esquece de vamos dizer assim, 2 presentes na nossa vida, que é o propósito e a identidade. Não dá pra gente alcançar sucesso sem identidade, sem propósito. Eu acredito muito nessa ordem de destravar sua identidade. Então, o que é tua natureza? O que seu instinto faz? Poxa, eu falo mais, eu falo menos, eu me relaciono, eu não me relaciono. Eu sou incrível em matemática, eu sou péssimo em matemática. Eu gosto de falar, eu gosto de tela, eu não gosto de tela, eu gosto de natureza. Tem a nossa identidade. Quando a gente tem certeza de quem a gente é, o Karnal tem uma frase que é: quando eu sei quem eu sou, ninguém me ofende. É ótimo. Eu amo essa frase. Então, quando a gente tem muita certeza da nossa identidade, é natural que o propósito venha. Porque o propósito, ele não está escrito em pedra, ele não é uma frase, ele é a sua servidão e que você recebe em troca. Tem aquele documentário Revolução do Altruísmo, que ele comprova que a gente, quando faz algo bom, a gente recebe algo bom. Legal. Não existe aquilo do tipo, eu faço, tá aí, sem querer nada em troca. Não existe. Mentira! Porque a gente recebe vários hormônios do bem. Então, o propósito é essa servidão de troca. Tá. Imagina, você sabe quem você é. Você tem uma servidão de troca. Como que o sucesso não chega? E aí, muita gente vai falar assim, Mari, mas isso aqui eu não vou ter 1 milhão de reais. Mas eu não tô falando do sucesso que a gente guarda no banco. Eu tô falando de um sucesso que o dinheiro não compra. Então, pra mim é assim, Mari, tô confuso, não sei pra onde eu vou. Vai nesse caminho, mergulhe em você. Quem é você? Faça testes. Vai fazer os 16 personalidades, que é gratuito, pra você entender onde estão as minhas habilidades, os meus talentos, o meu desdobrar, o que eu vou impactar no mundo. Descubra a sua identidade. Depois disso, coloca, cara, como que eu sirvo isso pro mundo? Que problema do mundo tá aí que a minha identidade vai ser o melhor jogador na melhor posição? Porque senão você fica treinando o jogador Messi para treinar no gol, né? E aí ele vai ser um goleiro mais ou menos e vai falar, nossa, péssimo, esse goleiro é péssimo. Então, onde você se conhece a ponto de entender qual que é a sua posição nesse jogo chamado vida. E é inevitável que você vai colher. Não tem como. Então, eu acredito muito nessa fluidez, sabe, Thaís? A gente mergulhar na identidade, falar mais sobre inteligência emocional, falar mais sobre você conhecer os seus talentos, reconhecer, não se comparar, só se comparar com você mesmo. E aí a gente consegue estar nessa segunda-feira que assusta, pertencendo a ela. Muito. Porque quando a gente tá em paz, não tem segunda, domingo. Você tá ali, você tá... Na vida tá acontecendo. Até, eu acho legal você comentar que quando você era adolescente, você teve um burnout, né? Sim. E hoje em dia é muito falado em burnout, em bullying. Conta um pouquinho como que foi essa transição. Vamos lá, eu estava longe da minha identidade. Isso. O burnout, quando a gente vai na sociedade de saúde, ela está atrelada ao trabalho. Eu falo burnout porque é a maneira mais prática de entender o que aconteceu, né? Ótimo. Eu vinha de uma escola muito tranquila, fui para um colégio que era extremamente voltado para o vestibular. Então, ele era extremamente exaustivo, extremamente complexo. Tinha provas todas as terças-feiras que valiam metade da nota. Então, era um peso muito forte. E eu era uma adolescente que eu tinha poucos amigos. Então, eu não me encaixava naquele ambiente, eu não me reconhecia ali. Então, era aquela bomba de estresse todos os dias. O que aconteceu comigo foi, eu tive tanto estresse acumulado, que é o cortisol na corrente sanguínea, que meu corpo parou. Eu estava numa aula à tarde, eu parei de sentir as pernas, começou a formigar tudo, formigar. E eu falei, o que está acontecendo? Sem nenhum sinal. Sem nenhum sinal. Nada tinha acontecido. Eu não tinha tido nenhuma briga, não tinha, só que era acúmulo. E hoje, né, que eu estudo sobre isso, o que aconteceu?
quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe altas doses de cortisol. Porque muitas vezes a gente acha que o cortisol, o estresse, está no dia a dia do, poxa, uma agenda, uma briga que você teve. Mas o nosso temperamento, ele sente isso quando a gente está excluído, rejeitado e desconsiderado. Então, quando a gente fala de um bullying, não só para crianças, como adolescentes, até em adultos. Claro. Quando o adulto tá querendo almoçar, ninguém chama ele, ele sai uma dose de estresse, de cortisol. E eu me sentia tão desconsiderada, excluída, rejeitada, que a minha dose de cortisol era altíssima. E aí meu corpo parou. E aí, naquele caminho, eu fui batendo, eu não sentia nada. Eu tava formigando, eu não conseguia piscar o olho, eu babava, tá? Isso foi um negócio horroroso. Eu falei, já era, eu nunca mais vou jogar bola, nunca mais vou tocar violão, o que tá acontecendo? Ali, pra mim, foi uma quase morte, assim. Porque eu falei, tô me despedindo. Beijo, mãe, te amo. Já era. E aí, quando eu fui pro hospital e me medicaram, e eu voltei depois... Eu falei, cara, eu não quero mais ser assim. Tanto que eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais ser essa pessoa. Minha mãe me mudou de colégio. E aí eu tive essa sede de viver. Eu me tornei uma pessoa com vontade de, me conta, eu quero entender, eu quero comer, eu quero viajar, eu quero... eu me tornei esse ser humano com sede de viver, porque eu era um ser humano muito mais introspectivo. Eu fui uma criança muito tímida, eu falava muito pouco, eu era muito Ainda sou uma pessoa introspectiva. Eu ganho energia sozinha. Eu preciso dos meus silêncios, assim, tipo, ai meu Deus, eu preciso ficar sozinha. Eu tenho essa alma introspectiva. Mas a minha sede de viver e o que eu aprendi me tornou essa pessoa extrovertida para o mundo, na minha profissão. Então, na minha identidade, eu sou mais introvertida. E no meu dia a dia, na minha profissão, eu sou mais extrovertida. E eu entendi que eu precisava ampliar o que eu passei, porque tudo que eu faço hoje, até atrelado à minha profissão, eu quero que as pessoas sofram menos no percurso. Então, eu quero que a conta não chegue tão alta como chegou para mim. Então, como que eu faço para que as pessoas tenham uma consciência para essa conta não chegar? Sabe? A gente começar a reajustar tudo, os relacionamentos, a nossa relação com os nossos pais, com os nossos amigos, antes que a conta da depressão, do burnout, chegue na nossa porta. E como chegou para mim muito cedo, eu aprendi muito cedo isso. Exato. E nessa época, você tinha quanto? Uns 16 anos? Você já sabia o que você ia fazer na faculdade? Jamais, tá? Eu não fazia ideia. Eu queria fazer terapia ocupacional. Aí depois eu fui para publicidade. Quando eu saí do colégio, eu fui para os Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa para jogar futebol lá. Joguei um tempo lá em Cedar Hills. Aí não deu certo. Voltei para o Brasil. Lá eu tinha aulas de International Business, que é de comércio exterior. Era essa turma que tinha lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, vou seguir a mesma coisa. Vou fazer comércio exterior, né? Fiz 6 meses e falei, o que é isso? O que eu tô pensando na minha vida? Meu Deus! E aí eu falei, eu vou fazer educação física para voltar para os Estados Unidos para trabalhar com esporte. Então eu fui para educação física querendo voltar para o futebol. E não foi o que aconteceu. Mas você fez educação física? Fiz, sou formada em educação física. Sou bacharel em educação física e pós-graduada em neurociência. Uau! Mas tudo a ver com corpo e mente, espírito. Porque eu era atleta, hoje eu tô acima do meu peso. Essa pandemia me tirou do esporte, eu tô agora reavendo, mas eu tenho uma alma esportiva aqui dentro de mim. Uau, que máximo. É Jogava super importante, muito. Né? Super. Esporte. E hoje eu entendo, assim, na minha régua, os meus níveis de ansiedade, agora que eu tô longe, eles subiram. Não existe saúde mental, saúde emocional com sedentarismo. Não dá. Eu percebo, assim, é nítido. Nos dias que eu tô longe, tô desde agosto agora, a gente tá uns 2 meses que eu tô sem fazer atividade física, como eu tô mais estressada. Sem contar que os hormônios acabam viciando super, também, super. né? Tem todo uma orquestra aí por trás. Mas ela nasceu nesse lugar aí, Thaís, aos 16 anos. E isso, pra mim, acho que foi uma fagulha pra tudo, foi costurando, né? Eu sinto que tudo que eu passei não foi por querer, mas foi de propósito, sabe? Nossa! Então, amei. eu fui costurando isso, assim. Poxa, eu tive esse burnout, aí eu não sabia direito o que eu ia. Tanto que eu falo, nessa dúvida, vá pro que tá agora na sua frente. E a jornada vai te mostrar. Não se culpe. Poxa, errei. Não errou. Aquilo vai fazer sentido em algum momento. Né? E foi costurando
pro que eu entrego hoje, assim. A recreação me formou. Então, assim, Tudo tem muito. Isso. É verdade. Cada coisinha foi essencial. Sim, e a recreação só existiu porque eu tava na educação física. Ah, tá. Então, uma coisa foi costurando, assim. Eu falo, cara, como é impressionante a métrica das coisas, assim, sabe? E é ótimo, porque com a sua trajetória dá para perceber que cada pessoa pode construir a própria história, entendeu? Porque assim, você não imaginava, vou fazer educação física para trabalhar com humor. Jamais. Você palestrante, eu nunca imaginei aquela criança que não falava. Isso. Falar com tanta gente hoje, assim. Você aproveitou muitas oportunidades. Mas todo mundo que tá ouvindo a gente, Thaís, tudo que você tá passando não é sobre o que está acontecendo, é o significado que você dá para isso. Então, poxa, Mari, eu tô num lugar que segunda-feira... Tá, mas por que você tá aí hoje, sabe? Eu também gosto de defender, Thaís, que muita gente fala, pô, Mari, eu não consigo trabalhar com o que eu realmente amo. E, às vezes, o trabalho ele é uma ferramenta também, sabe? A gente também não consegue estar 100%. Então, qual que é o objetivo? Esse trabalho tá fazendo você realizar outro objetivo? Pô, joia. Ótimo. Poxa, eu tenho medo desse lugar do tipo, todos vamos viver num lugar que o propósito faz parte, reina, e a gente tá mergulhado no que é muito prazeroso. É um pouco de uma ilusão aí, assim, sabe? Eu acredito que a maioria vai estar num trabalho que não é 100% de realização. O meu trabalho tem muita coisa que eu não gosto de fazer. Tipo, planilha, reunião, não gosto de fazer esse negócio. Todos. Tem muita coisa. E é legal trazer, poxa, hoje, onde você está? Ele está sendo útil para quê? A gente não pode tirar o olhar do objetivo. E o que isso faz sentido? Porque às vezes você fala, pô, Mari, não tá atrelado ao meu propósito. Mas de alguma maneira ele tá te trazendo autoridade, ele tá te trazendo dinheiro, ele tá te trazendo relações, ele tá te trazendo networking. Algum benefício deve existir. Então, eu gosto de trazer esse anti-herói dessa conversa, sabe, Thaís? É isso mesmo, porque isso, nem sempre as pessoas vão conseguir num primeiro momento trabalhar com o que amam. Então, se puder enxergar algo, um aprendizado que seja, né, disso. Qual é a ferramenta para o objetivo final? Poxa, Mari, eu quero ter meu ateliê. Poxa, então talvez, se trabalha agora, você precise ir para um lugar que vai te trazer relacionamento. E que vai te trazer dinheiro. E aos poucos, a gente vai somando, ampliando a nossa caixa de ferramentas para que chegue esse lugar, sabe? Nem sempre a gente vai direto. Eu sinto que tem uma ansiedade para ir direto para esse lugar. Quando comecei a palestrar, pô, eu quero palestrar no Allianz, que é algo que eu quero fazer. Mas se eu for subir no Allianz, eu comecei palestrando dentro da faculdade para 30 pessoas, 50 pessoas, e isso foi aumentando o público. Hoje, acho que o meu maior público foi 7 mil pessoas. Uau. E aí a gente vai aos poucos. Não dá pra gente, talvez, fazer saltos absurdos, assim. O percurso ensina muito, a gente precisa validar essas primeiras, as pedras, o caminho, o percurso, que é o que eu falo muito, a felicidade não tá no lá, né? Isso, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Não, aí você vai chegar lá, você vai descobrir que não é felicidade. Vai virar outro lá. Já era, gente. Eu conheço algumas pessoas assim, chegaram pra mim e falaram, nossa, não era isso que eu queria. Aí eu olhava e falava, nossa, mas era meio óbvio. Né? Mas por quê? Eu tava ouvindo o Jacob Petri falar esses dias, ele tava falando dessa nossa sede do próximo, né? A gente tá no ponto A, a gente quer chegar no ponto B. Se a gente não entende o porquê eu tô no A, o que eu ganho aqui, quando a gente chegar no ponto B, o ponto B automaticamente vira A. E aí, esse ser humano fica preso nesse ciclo da conquista. Porque ele tem muito mais vantagem no ciclo do que no que ele tá hoje. Então, essa vontade, ela tem que existir, porque é uma motriz, mas ela não pode ser 100% do nosso tempo. Sim. O quanto a gente tá validando agora. Eu tô falando com a Thaís, e cara, o que eu tô ganhando com isso? Que legal, cara. Como a gente saboreia o hoje é muito mais fundamental para nossa felicidade a longo prazo. Isso gera menos estresse, isso gera mais saúde, isso te coloca muito... Tem aquele livro do Mo Gaudat que ele fala que a felicidade ela tá ancorada no presente. Então, quanto mais eu agradecer o que eu tenho hoje, o trabalho que eu tenho hoje, as oportunidades que eu tenho agora, como que eu tô tirando proveito disso, viver o momento presente vai te trazer uma felicidade muito mais significativa do que essa felicidade do futuro. Porque isso te gera mais ansiedade e a sua sensação de bem-estar é desprazerosa. Eu já tô entrando em outro assunto aqui, já... Mas eu acho que tá super dentro do assunto.
Porque são ferramentas para as pessoas conseguirem manter o bom humor num lugar que não necessariamente elas gostariam de estar. Então, Sim. a pessoa está lá trabalhando, tá? Primeiro emprego, não é o que eu queria e tal. Como manter esse bom humor? Eu acho que é por esse caminho de agradecer pelo que eu tô aprendendo aqui, porque eu vou conseguir alguma coisa depois. É sempre lembrar o objetivo. Fala, cara, por que eu tô aqui? Porque tem isso do ambiente. O que eu acredito que a gente tem que colocar? Esse ambiente, ele tá te violentando? Se está, não tem que ficar aí. A gente não tem que romantizar nem relações sanguíneas, nem relações a longo prazo e nem esse sucesso. Está te violentando, te machuca, não é pra você. Tem que fazer uma mudança. Esse ambiente é algo que tá externo. Você fala, essas pessoas não são legais, esse ambiente não é legal, mas o que eu faço me traz dignidade, me traz vontade. Qual que é o treino? A gente tem uma consciência de que a gente não muda ninguém. E que a culpa não é nossa. Porque eu, Mari, em muitos momentos tive isso. Cara, eu sou uma pessoa que ajuda tanta gente aqui, eu não tô conseguindo fazer a diferença, cara. Mas é aquela síndrome do Salvador, né? E aí o que a gente tem que colocar tem gente ruim no mundo. E elas vão continuar sendo ruins. Mas é difícil, e é problema delas. Né? Elas que levem pra terapia delas. Claro. Então é não trazer pra gente. Tá. Falar, cara, eu vou transformar. E não, porque isso não vai acontecer. As pessoas vão continuar na vida delas, assim. O curado, o Tony Ramos fez uma leitura de um texto da Nise, psiquiatra, e ele fala disso. A pessoa muito curada, ela é chata, né? É verdade. Então, Tem que ter um pouquinho de loucura. Tem que ter um pouquinho. Então, assim, a gente às vezes tá enxergando aquelas pessoas tóxicas. Cara, só assiste, não tenta mudar nada, não. Porque não diz respeito eu só vou conseguir ajudar a Thaís se a Thaís vier me dar essa oportunidade. Senão, eu vou irritar cada vez mais a Thaís. Sim. Ela vai me achar insuportável e o ambiente vai ficar cada vez pior. Então, entender qual é o seu objetivo, para onde você está indo, que você não vai conseguir mudar esse ambiente, você não vai conseguir mudar as pessoas, mas lembre por que você está aí. Aquela gasolina tem que ter tua para você. Mari, não dá, as pessoas estão me violentando, elas gritam comigo. Aí, sabe, tem um limite da nossa sanidade mental. Eu falo, a gente não pode ser cúmplice disso. Poxa, alguém tá gritando com você, te diminui. Não é um lugar que você tem que estar mesmo, assim. A gente precisa fazer esse movimento. Antes de fazer o movimento, a gente precisa comunicar. Poxa, dessa maneira eu me sinto desconsiderado, eu me sinto invadido, eu não tô entendendo as perspectivas de crescimento aqui. A gente tem que ter conversas difíceis. Sim. Então, para esses ambientes, Thaís, eu trago essas doses de conversas difíceis, de autoestima, de entender o seu valor, de entender para onde você está indo. E aí entender que a gente não muda ambiente, a gente não muda ninguém. A gente só muda a gente. Como a gente reage àquele ambiente, como a gente dá significado àquilo, do tipo, entender que aquela pessoa, ela tá falando tudo aquilo que não é sobre você, é sobre ela. Muito mais, né? Quando Pedro diz de Paulo, assim, Nunca mais de sei Pedro falar essa do que frase. de Paulo. Nunca consigo. Língua, né? Eu sempre falo, gente, sabe aquela que o Pedro fala de Paulo, aí depois ele fala de Pedro, quando o Paulo fala de Pedro? É isso. Falando de Paulo, falando de Pedro. Eu nunca consigo falar essa frase. Mas é essa! E de entender que as pessoas estão doentes, elas estão soltas por aí. Tá. E o meu papel, a minha profissão, eu sempre falo, meu manifesto é fazer com que você se sinta bem, para que a gente diminua a quantidade de chato no mundo. Incrível. Porque ninguém aguenta mais gente chata, assim. E assim, eu quero que as pessoas mergulhem em si pra só ser feliz, cara. Porque enquanto você não mergulha em você, você tá preocupado com a vida dos outros. E você é chato. Sim. Então, assim, o que a gente faz pra gente se sentir bem e viver a nossa vida? Se cada um vivesse a própria vida, Thaís, o mundo tava diferenciado. Mas tem muita gente, cara, fazendo hating, fazendo comentário, né? perdendo tempo. Aí você fala, criatura. Só que essas pessoas a gente não consegue mudar. Você comentou de felicidade. Você fez um curso de Chief Happiness Officer. Officer com a Renata Rivete, maravilhosa. Que é Chief Happiness Officer? É o responsável pela felicidade dentro da organização. Então, é um curso de felicidade voltado para as organizações. Como que a gente eleva esses níveis, essa consciência de felicidade nos negócios. Eu fiz com a Renata Rivete, uma maravilhosa. Ela trouxe
os ensinamentos da Happiness Business School lá de Portugal. Eu fui a primeira turma aqui no Brasil do Chief Happiness Officer, junto com grandes, queridos amigos. E eu fui entender, porque eu sou palestrante dentro das empresas, eu falo muito com muitos líderes, e eu queria entender quais eram essas chaves, né? E a grande chave, assim, se a gente pudesse resumir, que é muito baseado nos estudos de Harvard, que foi aquele maior estudo também. Sim, de felicidade. Né? Que eles ficaram, acho que 75 anos estudando os... Então, pegou um jovem... Eu sabia que era tudo isso. Sim, eles pegaram... O livro chama O Lado Bom da Vida, o Bom Lado da Vida, o Lado Bom da Vida. Acho que é isso. Mas nos dois, a relação que eu faço, tanto de Chief Happiness Officer quanto desse maior estudo de Harvard sobre felicidade, tanto que no livro ele fala, se eu pudesse resumir uma frase, ele falava, tenha boas relações. E se a gente falar de felicidade nas organizações, é a mesma coisa. Ai, nossa. Tem tudo a ver com o talk que a gente fez, que a gente vai disponibilizar no canal, na Expo CE, sobre o poder das conexões no trabalho. Cara, a gente foi... O mundo das telas trouxe a gente para um lugar de individualidade. E isso tá adoecendo a gente. Tanto na parte emocional, porque a gente, como indivíduo, a gente acredita que tudo é ataque. Porque a gente parou de ter... Imagina, quando a gente era caçador-coletor, tava todo mundo junto ali e todo mundo comia. Hoje eu tenho a minha própria caça, a minha coisa, porque você tá querendo olhar. Então a gente tem essa individualidade muito forte, o que atrapalha muito o enredo de uma organização. E quando a gente vai pro lado aqui da vida, né? Isso nas organizações, essa conexão ela é muito importante, porque traz esse convívio. Tipo, tá, como que eu convivo com ideias completamente diferentes das minhas? E hoje a gente tem uma polarização muito forte. Ah, você pensa azul? Pensa amarelo, depois a gente conversa. E não tem conversa. Tipo, vamos fazer um verde? Não. Você é do time azul, eu sou do time amarelo, jovem. Não tem meio do caminho. Então, o Chief Happiness Officer, ele cria esse tipo de conversa, esse tipo de conexão, pra gente voltar a trabalhar em grupo, pra gente entender, pra gente chegar, pra gente crescer em relação a isso. Como que a gente traz essa sensação de bem-estar, né? E aí, quando a gente fala pro lado da vida, o Japão e a Grã-Bretanha criaram um Ministério da Solidão. Porque eles estão extremamente preocupados. Igual o Lula queria criar o Ministério do Namoro. Olha só, ele não tava ele tá de olho, ele tava de olho. Porque a solidão entristece. Nesse estudo de Harvard, eles viram que adultos que participavam de uma comunidade, ou religiosa ou não religiosa, ou que tinha o grupo do dominó, o grupo do carteado, eles viviam por mais tempo com menos estresse. Eles fizeram comparações com adultos que tinham muito dinheiro e viviam sozinhos, tristes, estressados, amargurados. Adultos com menos dinheiro, mas tinham boas relações com os filhos, que tinham aquele almoço de domingo, que tá na comunidade, eles viviam muito melhor. Por isso que, dentro dos trabalhos, eu fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional do Google lá para entender também isso. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter bom senso é porque antes a gente tinha as baias, que esse nome já é assustador, né? Mas eram baias. Aí tiraram as baias, pum. Todo mundo junto. Só que aí você também não tem espaço. Então, tem que ter um meio do caminho. Poxa, eu preciso agora de um momento meu. Eu tenho um lugar para isso. Eu preciso de um momento de convívio. Tanto que agora no Japão, eles também estão criando casas que são só os quartos e a cozinha ela é compartilhada. Um hostel. O quintal é um hostel. O quintal é compartilhado, a cozinha é compartilhada e todo mundo... Porque isso eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Então, aquilo que a gente fala, por exemplo, do happy hour... Primeiro que é assustador esse nome, né? A gente só ter uma hora feliz, eu não gosto desse nome. Uma hora, sabe? Mas o quanto a gente está conseguindo trazer esses quebra-gelo para dentro das companhias. Eu, Mari, trabalho dentro dos líderes. Uma das coisas que eu faço de team building é contar histórias. Por quê? Quando você sabe a história do outro, você pertence, você defende, você se importa. Enquanto o outro é só um e-mail, como que você vai colocar ele como time? Ele é um e-mail. As pessoas se lembram de histórias, não de e-mails. Então, a gente precisa colocar essas pessoas que trabalham juntas para elas se conhecerem. Então, um dos team buildings que eu faço, eu separo a galera em grupos, assim, e aí coloco um envelope. História de primeiro beijo.
A galera troca história de primeiro beijo. História de tombo na sua vida. Isso. Lembra a Thaís que ela falou? A galera se conecta com isso. Isso gera uma sensação de grupo, uma consciência de todo muito poderosa para a organização que faz com que você queira avançar junto. Demais. Então, enquanto a gente está se olhando como unidade, não tem todo. Se não tem todo, a gente não avança. É cada um remando para um lado, o barco afunda. Então, quando a gente traz essa consciência de felicidade, ela é um pouquinho mais complexa em relação às práticas. Porque você nunca imagina que tem a ver com relacionamento, que tem a ver... E isso tudo são níveis de sensação de bem-estar que você coloca. Então, o Chief Happiness Officer é esse cara que está preocupado com a felicidade dos funcionários. Tá. Você até comentou isso da pandemia, né? Que te impactou. E algumas pessoas também falaram que deixaram de se relacionar na pandemia. Eu fiz amizade na pandemia. Olha só, que contramão. Então, o lado B. Que legal. Teve muitos amigos assim que faziam live, aí eu ia lá, comentava. Olha aí que legal. Depois a gente se encontrou pessoalmente até hoje, assim, sabe? Pessoas de outros estados. Assim. Muito massa. Parabéns. Obrigada. Mas é isso, né? De você se relacionar. Não é só no presencial. Não. Também dá para se relacionar. Talvez seja um pouco mais difícil, mas... Existe essa troca. É poderosa. Parabéns por isso, Thaís. Obrigada. E aí esses dias eu fiquei muito fissurada pela O Que Maravilha. Tá. Comecei a ler biografia e tal. E aí vi muitas entrevistas. E eu tinha feito um corte, quando eu estava estudando sobre o que você faz, me lembrou esse corte que eu tinha feito de uma entrevista que ela deu. E eu até postei ontem. Genial, ela é genial. É genial. E ela fala... Autêntica, olha só. Olha só que não tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu amo almas autênticas. Amo. Ela falou assim, quem ri não é sério. Quem se enfeita não pensa. Por que ela estava falando isso? Porque ela ouvia isso das pessoas. Porque uma mulher chegou para ela e falou assim, nossa, você não parece ser quem você se apresenta a ser. Ela falou, mas como? O que eu me apresento a ser? Não, porque você é uma pessoa espiritualizada. No entanto, você é extravagante. Olha o preconceito, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, não, mas peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Papa também é extravagante. Os pajés são extravagantes. O Dalai Lama, olha as roupas que ele usa, eu queria usar essas roupas. E ainda, naquela época, foi 2016, não faz tanto tempo, né? Rir era tido como, não é sério. E hoje em dia eu tenho postado alguns cortes da Que Maravilha e muita gente vem falar pra mim isso. Nossa, na época que eu via ela na TV, eu não imaginava que ela fosse tão profunda. Mas porque a gente relaciona isso. Infelizmente, temos ainda, Thaís, um viés coletivo de que o leve não é profundo. E assim, aí eu vou no meu achismo do Mariana Institute, né? A gente tem, se você for ver configurações de filmes, de novelas, de desenhos, pensa no mais engraçado. Ele não é o mais inteligente, ele não é o que tem mais sucesso, ele não é o que alcança. Nossa. Nós temos um viés coletivo que a gente ainda precisa reconfigurar, reestruturar. Então, quando eu falo, dá pra falar sério sem ser sério, meu bom humor não anula as minhas competências, é exatamente isso. Quando eu crio a minha roupa pra subir no palco, que é a minha capa de palco, eu lembrei disso por causa essa roupa. afronta que eu quero ter. Porque eu quero chegar ao palco e as pessoas falarem, que tá acontecendo aqui? Exato. Então, a primeira atenção, ganhei. E aí, a gente tem uma quebra de paradigma aí. Poxa, Mari, ela chegou brincando, rola no palco, tem pós-graduação, porque muita gente fala isso. Pô, Mari, você tem 5 livros, você é pós-graduada, eu falo, eu não entendi a dúvida. É isso. Então, a gente precisa quebrar isso, que a Elke trouxe isso muito bem, assim, de que as pessoas que brincam, que se divertem, que são bem-humoradas, elas também são inteligentes, elas também têm resultados. A gente também, então, para os jovens que estão vindo, seja divertido, seja bem-humorado, isso não vai tirar de você. Mas o que a gente tem ainda é que, eu sempre falo, os bem-humorados ainda precisam se provar 2, 3 vezes mais. Porque a gente tem uma quebra de viés. Chega alguém com uma roupa social completa, você já tem um viés, rótulo. A minha palestra de diversidade, a primeira frase está escrito astronauta. Está escrito na tela, astronauta. E aí eu falo, gente, olha aqui, astronauta, é homem ou mulher? As pessoas, homem. Aí eu, que nacionalidade? Estados Unidos. Ele é casado? Sim. Quantos filhos? 2.
viés coletivo. Ainda temos muitos rótulos em relação aos bem-humorados, em relação às pessoas que se destacam, a irreverência, as cores. A gente tem muito viés para quebrar. Então, por isso que eu falo, cara, eu quero tirar todos os bem-humorados do armário. Eu quero falar, vem, gente, eu preciso de vocês. Cadê os bagunceiros? Para mostrar que a gente entrega resultado também, que a gente tem espaço, que a gente merece o espaço. Que a gente não tá aqui só... Eu não gosto de falar essa frase que é só por entretenimento, porque entretenimento ele é excelente também. Não é só, né? Mas tem ganhos, tem profundezas, tem reflexões. Eu quero que você pense, eu quero que você repense, eu quero que você se desfaça, eu quero que você esteja com você. Mas eu faço isso me divertindo, com leveza, com bom humor. Por que não? Não precisa ser duro. Tanto que a humorologia e o Mari foi estudar muita inteligência positiva, porque quando eu tive depressão em 2018, eu fui fazer curso de inteligência emocional, e os cursos, cara, vou falar todos, aí você fala, poxa, Mari, mas todos que eu fui eram nessa linha dramática. Então você entra e você chora, e você lembra de um trauma do seu pai, da sua mãe, e aí, nossa, e abraça o colega, e aquela música alta, inspiracional, e eu fiquei, cara... Será que a gente não consegue evoluir emocionalmente se divertindo, dando risada, sem chorar? Nossa, eu concordo. E aí, assim, existe um caminho, tem pouca ciência em relação a isso, mas já tem comprovação científica de que temos ganhos emocionais rindo. Temos ganhos emocionais com sensações prazerosas. Porque... eu tenho medo desse lugar que as pessoas falam, o amor é mocinho, a raiva é vilã. Não. Não. Todos são mocinhos vilões, dependendo do contexto e o que ela está servindo na sua vida. Então eu não gosto de falar assim, de que é sempre, vamos usar a alegria. Poxa, se eu conscientizo a raiva sem sofrer, será que eu posso? Será que eu preciso ir lá pra raiva, quebrar, esmurrar um negócio? Será que eu não posso perceber a raiva, conscientizar a raiva e ter uma outra atitude? Então, o meu eu vou lugar... chorar aqui, porque você está falando exatamente... E é isso que eu acredito como profissão. Eu acredito que a gente precisa ser... Eu não gosto de usar a palavra gatilho, tanto que eu e a Carol, a gente fala muito. Não faz sentido você falar gatilho bom. Gatilho é de arma, é ruim. Não adianta você falar as armas da persuasão. Tipo, cara, por que você tem que usar arma? Então, a gente questiona muito essas palavras negativas. E o que eu tenho usado, ao contrário de gatilho, é fagulha. Será que não podemos usar fagulhas positivas? Não, é que a gente vai lançar um programa chamado Faísca. Ah lá, é esse! Aqui, Faísca é muito bom. Qual será a diferença de fagulha e faísca? Não sei. Olha lá, pesquisar. interessante. Vou pesquisar. Então, eu tenho esse movimento do bom humor e da alegria, da felicidade, para a gente plantar diariamente fagulhas, faíscas positivas. Que a gente consiga ter mais fagulhas positivas do que negativas. Eu não estou querendo dizer que eu não quero a tristeza, a raiva, a angústia. Só que a gente precisa desmergulhar desse rio que a gente está vivendo, de fofoca, de música de traição, de filmes de guerra, de cursos que te levam pro drama, pra dor. Exato. Já existe isso. Já tem bastante gente fazendo isso. Tá tudo bem. Vamos criar agora um outro lugar? Nossa. Mas inovadora, né? Do tipo, não é uma alienação, do tipo, eu não quero saber disso. Mas eu não quero que esse seja o todo. Que a gente tenha um espaço, então, a humorologia. Eu quero que, se alguém quiser saber mais, Mari, o que eu posso fazer? Para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço no mercado, de um lugar, por exemplo, um namorado da minha prima tirou a própria vida. E quando a gente vai falar de Setembro Amarelo, as pessoas me chamam para falar de Setembro Amarelo, que é do suicídio, eu falo, eu não quero falar essa palavra. Será que a gente pode falar de cura? Será que a gente pode falar de como que a gente faz para se sentir bem? Porque senão eu tô envezando. Então, poxa, a gente tem falado tanto de uma sociedade emocional, mas tudo que se fala de emoção e de saúde mental colocam ansiedade, estresse, raiva. Sempre. Pô, será que a gente não pode falar assim, vamos dar risada aqui um pouquinho hoje? E a gente vai evoluir emocionalmente, a gente vai aprender com isso, a gente vai ter conquistas. Super possível. Então, esse é o meu lugar de colocar como que a gente posiciona a alegria nisso tudo, sabe, Thaís? Quando você fala da alegria, me lembra o Divertidamente. Maravilhoso. Que a alegria tem o cabelo azul da tristeza, né? Então, é mostrar que a alegria não é só, nossa, extroversão. O tempo todo. O tempo todo. Eu falo que
Eu não quero que a gente seja feliz o tempo inteiro. Eu quero que a gente sofra menos no percurso. Cada um com a sua bagagem. Então, assim, se eu, Mariana, tenho um tom de estar mais alegre o tempo inteiro, esse é meu bumbo. Isso. Se alguém tem um bumbo de energia mais baixa e vive bem com isso, não sofre. Cara, esse é o bumbo. Não é querer mudar. Não quero que todo mundo coloque uma capa e saia gritando. Mas como que a gente se identifica de... Esse aqui é meu natural, tô aqui. Não me enche o saco aqui. Como que a gente vai começar a respeitar isso? Tem um livro do Adam Grant que chama Potencial Oculto. Ele falou que 95% dos líderes lá nos Estados Unidos são extrovertidos. E ele começou a questionar isso. Como que uma sociedade tem 95% dos líderes extrovertidos? Como que os introvertidos, eles entram nisso? A gente não está sendo diverso. E fala-se tanto em diversidade, né? E aí, tá aí. Então, eu que defendo o bom humor, não defendo a extroversão. Sim. Porque a extroversão é uma personalidade. E eu não tenho que querer que a Thaís seja extrovertida. E eu também falo, gente, os introvertidos também são bem-humorados. Nossa. Porque é a nossa sensação de bem-estar. Se ele se sente bem e ele faz o bem, acabou. Eu não tenho que falar, todo mundo aqui, yes, vamos lá, cantando comigo aqui hoje. Que é isso? É isso. Guarda pra você esse negócio. Vamos gritar, o grito dos lobos. Tipo, Não tem tamanho único pra isso, cara. Tanto que na minha palestra, nos meus treinamentos, eu falo, gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Se quiser ficar em pé, sentado, quiser mexer no celular. Isso. Eu vou ter que ficar falando, todo mundo abre a câmera. Que ego é esse, doentio, que a gente tá? Cara, que as pessoas queiram estar ali. Se ela não quer, por qualquer motivo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga, que ela comentou que ela falou, eu sou muito provocadora. Ela falou, né? Porque eu sempre gostei de provocar e tal, e trazer umas provocações. Né? Falei, cara, eu acho que eu também sou, mas por um outro lado. É um lado de... A galera tá criticando todo mundo, eu viro e falo... Eu gostei. Sabe? Uma provocação pelo positivo. E às vezes eu me sentia mal por isso, por ter gostado de alguma coisa que estava todo mundo criticando. Eu falava, nossa, mas será que eu não sou inteligente o suficiente para ver as coisas? Porque eu acho que tem uma supervalorização da crítica, além da supervalorização do sério. Né? Mas é só a gente ver os prêmios. É só a gente ver o quanto o drama ganha. Onde a comédia ganha. Sim. Tem até um filme do Hassum, que ele é um comediante, ele quer fazer um filme de drama porque ele quer ganhar o prêmio. Porque tem uma supervalorização da crítica, do que assim... a gente tem... viés também, né? Estamos em vieses, assim. Mas, por exemplo, você é criticado. Eu sempre falo... Uma vez eu tive um clique na terapia, que eu tinha a minha sala dos vilões. Tanto que eu falo disso com os meus mentorados. Eu falo, você lembra quem te criticou? Você lembra o que esse cara falou? E eu falo, você tem uma sala de troféus com essas pessoas. Uau. Porque você sempre volta lá. Você fala, lá, Thaís, em outubro de 2012, ela falou aquilo pra mim. E aí você dá uma polidinha no troféu aqui. E você entra na sua sala dos vilões. Todo mundo tem a sala dos vilões. Porque é isso, é uma supervalorização do negativo. Agora eu te pergunto, cadê a sua sala dos heróis? Você lembra aquela frase que alguém te incentivou, que alguém te elogiou? A gente esquece, cara. Tipo, tem 10 pessoas na sala. Uma pessoa tá te olhando com cara de pão preso, assim. É aquela lá. E 9 com você. Você lembra de quem? Daquela! A gente tá errado nisso. Então, essa supervalorização, eu sinto que a gente precisa falar mais pra gente destravar a nossa percepção de escolha. Eu tô olhando pra qual lado? Pro cara que me critica? Porque é isso. Que nem hoje aqui, eu vi antes de entrar, teve esse rating, e eu falei pra ela, cara, por que, né? A pessoa se acorda, fala, deixa eu fazer um comentário besta aqui. Isso. Aí eu fiquei pensando, se a gente for ler os comentários, é 95% rating nesses famosos, desses grandes players. Tem muito hate gratuito que você fala, o cara, ele passa o dia inteiro. E aí é um viés coletivo. Será que... Porque o que eu sinto, e aí é do Mariana Institute mesmo, assim, o mal é muito organizado e ele gosta de aparecer. O mal, a pessoa que faz mal, ela gosta de falar. Que nem essa sua amiga que falou de ser provocadora. E essa pessoa que... Ela tem a pessoa do bem, ela não é muito de aparecer. Ela faz bem. E aí o que eu quero trazer...
não é vaidade você que é bom. Mostrar que você é bom. A gente precisa mostrar espaço, porque o mal tá ganhando espaço e o bem tá perdendo espaço. Então, uma pessoa que é violenta no trabalho, ela tem muito espaço. Você tem medo de falar com ela. Na reunião só ela fala. E quem é bom perde espaço. Então, você se posicionar, dar sua opinião boa, e a gente colocar o bem, não por essa vaidade, né, por ser vaidoso, mas a gente provar que a gente tá, que existe, pô, eu tô fazendo bem aqui, eu tô elogiando alguém, gente, olha pra mim, tipo, elogia em alto e bom som. Uma vez eu tava num drive-thru e uma menina me atendeu, mas Thaís, assim, incrível, eu falei, qual que é o seu nome? Ela é Jennifer. Eu, cara, aí na próxima cabine eu encontrei com ela e eu gritei, Jennifer é a melhor pessoa nesse restaurante aqui! Aí na última cabine veio o líder da Jennifer, né? Ele tava pistolíssimo. Ele fez assim, ó. Tipo, o que é isso aqui? Que bagunça. A cara dele tava assim, né? Tipo, que bagunça é essa? E eu falei, eu tenho certeza, se a Jennifer é assim, é porque ela tem um grande líder por trás. Parabéns. Aí ele fez, hã? Aí eu, querida, ganhou um sorrisinho aí! A gente tem que ser mais barulhento, Thaís. A gente tem que ser mais barulhento, a gente tem que transbordar. Porque aí o chato vai ter vergonha de andar na rua. Porque enquanto tem 10 críticos e você repensa, fala, cara, eu que tenho a visão boa. Será que eu tô ficando doido? Isso. Será que... E aí você sai, porque você fala, eu sou minoria. Mas a gente tem que ir. Fala, gente, não... Ser barulhento, se colocou... Então, o bem precisa ser mais espalhafatoso. Aí é o que eu acho que traz... Você trouxe isso pra mim... É esse lugar. Porque se ela fosse com tudo que ela tinha de profundezas para falar, talvez ninguém olhasse para ela. Nossa, verdade. Então eu quero encorajar mais as pessoas, que a gente tem que rir alto, rir alto. Vai incomodar? Vai. Tem gente que vai falar assim, faz só pra aparecer. É isso mesmo, eu faço pra aparecer. Eu quero aparecer com gosto na vida das pessoas. Vamos todos aparecer. Super, o bem tem que ser barulhento. Seja do bem, seja barulhento, faça. O prego que se destaca vai tomar martelada, a gente eu, Mari, no meu humor, sou muito criticada, do tipo, faz pra você aparecer. A vida não é assim não, é uma farsa. A Mari, imagina. As pessoas, eu já fiz até um vídeo sobre isso. Por que a gente tenta revelar? Peguei o seu dia ruim. É óbvio que eu tenho dia ruins. Claro. Mas por que eu tenho que evidenciar isso em alguém que 90% do tempo tá fazendo bem e as pessoas pegam no erro, assim? Então, eu sinto que a gente precisa perdoar mais, amar mais e se divertir mais. Ai, que lindo. Mari, chegamos no final. Não! Já. Não quero. Também não. Você se vira aí. Vamos continuar aqui, gente. Mas eu quero te chamar para as Minas Gerais, que todo mundo sabe que é o outro podcast, e já conte sobre o seu livro que eu ganhei, gente. O livro Compartilhando Segredos, conte. Cara, esse livro é muito especial pra mim. Porque tá minha mãe e minha esposa aí, né? Então, assim, eu, na minha editora, que eu tenho outros livros publicados, o editor falou que tinham poucas mulheres escritoras, assim. E eu não tenho essa vaidade de estar em todos os lugares e vender 1 milhão de livros. Não é sobre isso. Mas é tornar histórias memoráveis e palpáveis, né? Sim. E são 12 mulheres que colocaram quais desafios elas passaram e como foi passar isso para ajudar outras mulheres a serem mais felizes e abundantes na jornada, sofrendo menos. Nossa, é lindo tudo esse a ver. livro. Nossa, te chamarei para as Minas Gerais quando você tiver agenda. Super. E deixa também suas redes sociais, fala um pouquinho do Humor Lab, né, que é a sua empresa. Sim. Eu, Mariana com Y, você acha em todas as redes sociais. Mariana com Y, me segue lá, só não me segue na rua que eu vou achar estranho. O Humor Lab é minha consultoria para empresas, então eu levo treinamento de agilidade emocional, treinamento primeiras lideranças, estagiários, trainees. Eu faço essa consciência de como a gente se eleve sem perder o foco em resultados. Faço isso com palestras, treinamentos, lives, webinários, já criei séries. Então, o Humor Lab é muito mais voltada para empresas. E no Mariana com Y, a gente está lançando agora Engajamento, que é o meu clube anual, para você fazer um posto de abastecimento de evolução pessoal. Então vai ser um ao vivo comigo, uma palestra com meus insights dos livros que eu leio. Então todo mês vai ter um ao vivo, vai ter um encontro do grupo, porque o Engajamento eu quero reunir pessoas boas. Eu não quero... Não vai ser aquele lugar que você vai ter milhões de vídeos, porque eu não quero deixar a pessoa mais ansioso. Você fala, às vezes você compra um curso, tem tanto vídeo lá que você fala, meu Jesus amados, eu tô atrasado! Meu Deus! Vão ter 7 módulos, que são 7 pilares que eu acredito que é a ciência do humor, que é meu próximo livro. A ciência do humor, eu tô trazendo esses insights da neurociência pro humor. São 7 módulos que vão ter para você ter essa vida mais leve, e ao vivo comigo todo mês, e esse grupo
pra gente ter essa mente sempre trabalhando a nosso favor, nossa mente é nossa amiga. E eu não sei quando vai esse episódio ao ar, mas eu vou fazer uma live aberta dia 9 de novembro, que eu vou falar de como a gente ser bom, não ser besta. Muito bom, não ser besta. E aí a gente trazendo, porque eu quero que o bem se organize. Então, Engajamente, essa assinatura anual, pra gente unir as pessoas do bem, pra gente fazer o bem, sei lá como a gente vai fazer isso. Não é um produto, eu tô criando um movimento. Então, o Engajamente nasce agora. Então, quiser saber mais lá no meu Instagram, Mariana com Y, vai ter novidade lá com certeza. Ai, que ótimo. Eu acho que já vai ter passado o dia 9, quando a gente publicar. Mas eu vou tentar assistir. E sigam a Mari aí nas redes sociais para saber o que tá rolando. E sejam felizes! Sejam felizes! E a gente também tá aí nas redes sociais, Geração Curto Circuito. Esse episódio também é pra gente divulgar os talks que a gente faz aí pelo Brasil. A gente já foi pro Tocantins. Que legal! Foi maravilhoso. Por meio do Ministério da Cultura, patrocínio da CNH. Né? Então, obrigada aí, né, aos patrocinadores que gostam de compartilhar conteúdos legais, que engajam as pessoas, né? Parabéns, Mari. Pra nós. Você só vem mil que tá em você. Amei. Obrigada e parabéns. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.